Salve, amigo do Auto Vídeos! É hora de lançamento, de novidade. Um modelo que era muito aguardado no mundo dos SUVs. É o novo Ford Territory SUV médio que vem para disputa com Jeep Compass e companhia. O modelo tá bonito, tá bacana, o visual tem inovações em relação ao primeiro modelo que apareceu aqui no Brasil. Quando a gente vai lá para dentro, o nível de sofisticação, de conectividade realmente é surpreendente. Mas por outro lado, ele tem alguns pecados e alguns pontos controversos. É um carro que tem uma história oculta que você só vai descobrir aqui no Auto Vídeos. Afinal de contas, é um projeto chinês, tem um motor aqui com aspectos polêmicos e o preço agora do Ford Territory também é extremamente controverso. Será que vale a pena? Será que faz sentido? Será que ele vem forte para briga no mercado? Tá na hora de você descobrir com a gente. Por fora, por dentro, rodando em detalhes. Tá na hora então, vamos nessa! Agora sim, você conhecendo aqui esse lançamento, novo Ford Territory, mas ao falar novo Ford Territory, há uma série de pontos que você precisa entender antes de qualquer coisa e só a gente aqui no Auto Vídeos vai contar para você. Então a primeira coisa é o seguinte: Territory, de onde vem esse nome? Vem de um SUV que a Ford fazia na Austrália de 2004 a 2016, que não tem nada a ver com esse daqui, então pode tirar isso daí do meio do caminho. Segundo ponto, esse carro aqui não é um Ford na sua essência. Afinal de contas, ele nasceu na China por meio da empresa JMC, Jiangling Motors Corporation. O ponto é que a Ford, assim como é tradicional lá no mercado chinês, todas as montadoras ocidentais precisam estar em conjunto, afiliadas ali em joint ventures com as empresas locais. E a Ford tem essa parceria com a JMC. O que fez essa empresa lá? Ela lançou em 2016, olha aí, vai anotando para você entender. Em 2016, ela lançou o Yusheng S330, que em 2018 a Ford acabou se valendo desse projeto da empresa JMC, que também é dona da Landwind lá na China, uma empresa que é famosa por fabricar aquele clone do Evoque. Então, é a mesma empresa, inclusive a plataforma aqui é a mesma. E o que é interessante da gente entender? Que em 2018 a Ford resolveu aproveitar esse projeto que já existia lá da JMC, fez as suas adaptações. A Ford destaca, né, produzido na sua planta lá na China, que segue os mesmos padrões de referência, de qualidade, confiabilidade e durabilidade do restante do mundo. Então essas daí são as visões da Ford a respeito disso. E o que a Ford fez naquela época? Trouxe para o Brasil no Salão do Automóvel, como você acompanhou no vídeo histórico do Auto Vídeos, o primeiro ali, Ford Territory aqui, para sentir como seria a receptividade do público nacional. E o que aconteceu desde lá até agora é que ele passou por um facelift e agora está com esse visual aqui que ficou bonito, ficou invocado de perto, é mais bonito do que você imagina. Mas agora você conseguiu entender essa história básica do modelo, porque é um projeto que vem desde 2016, tem sido aperfeiçoado, nasceu na JMC, passou a ser Ford, saiu da China e veio para o Brasil. Em determinado momento nessa história toda, a Ford até cogitou não trazê-lo para o Brasil, trazer só talvez em 2022, numa outra nova geração que seria produzida na Argentina. É claro que agora tudo está mudando no mundo, teve pandemia, a economia da Argentina em colapso, então a gente não sabe o que vai acontecer, mas ao que parece, segundo foi ventilado em algumas fontes, houve ali uma pressão por parte dos concessionários da Ford para a chegada do Territory para a Ford ter ampliada a sua gama de produtos no Brasil, que foi bastante dizimada, restrita recentemente, e a empresa precisa de mais opções. A gente vai gravar um vídeo só para tratar desse assunto. E agora mais uma coisa que ninguém vai contar para você por aí, você só vai descobrir aqui no Auto Vídeos. É o crash test desse carro aqui, hein? O crash test. Dos lançamentos aqui que a gente tem acompanhado, muitos modelos estão sem crash test porque tem toda a dificuldade logística do Latch Handicap, que faz testes na Alemanha e tudo mais. Mas um modelo como esse aqui só tem crash test no instituto, no CNCAP, lá da China. É um instituto, né, que não conta com toda a base tradicional como dos outros NCAPs ao redor do mundo. A gente não tem informações mais detalhadas, mas o que a gente pode antecipar para você ficar por dentro é que
O modelo, nas suas variantes da JMC, passou por 2 crash tests lá. Em 2016 ele teve 4 estrelas, em 2017 5 estrelas. Esse Ford Territory vindo da China, o que a gente tem de referência é essa nota do CNCAP, mas nós não temos todo um histórico em relação aos critérios que são empregados por esse instituto. Agora você está vendo só quantos pontos, quantas verdades ocultas são relevantes na hora de você comprar o seu carro. E isso porque eu nem falei do motor ainda, que tem uma série de pontos aí muito diferentes e controversos também, hein? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho no vídeo, mas o que acontece? O desafio de se comprar carro aqui no Brasil é muito grande, porque você tem que levar em conta todos esses elementos e eles custam caro para comprar, para manter, tem depreciação, tem uma série de pontos que precisam ser levados em conta. Agora me diz uma coisa, você já ficou na dúvida na hora de definir qual carro comprar? Já ficou ali com receio de saber qual vale a pena, de evitar algum arrependimento que pode custar caro? Pensando em você, a gente criou no AutoVídeos o Código dos Carros. Lá você tem um método AV com os 8 segredos definitivos em 8 vídeos reveladores para acertar o melhor negócio para o seu perfil. Aí você pode comprar com segurança, com tranquilidade, com paz de espírito, driblando as ciladas aqui do mercado e muito mais do que isso. Você pode economizar de 3 a 30 mil reais em até 3 anos. É algo que nunca existiu aqui no Brasil e que faz uma diferença gigantesca para você ter um mapa completo. Você viu quantas verdades ocultas a gente falou aqui desse carro? Vai ter muitas outras que a gente vai comentar, só que não dá para falar tudo num vídeo de nenhum outro carro. E daquele que você está pensando em comprar, você sabe tudo que você precisa verificar? Então, Código dos Carros, tá aqui o site, você vai encontrar tudo isso lá por um preço promocional, uma oportunidade incrível para você garantir agora. Então, eu falei aqui, daqui a pouco vamos entrar no mérito do motor. Mas enquanto isso, vamos conhecer então aqui o visual dessa frente, conjunto ótico aqui muito bacana, muito legal. O elemento do DRL ali numa assinatura de extremo bom gosto também. Eu fiquei bem impressionado com ele de perto, eu acho que ficou muito legal. Esse facelift, por exemplo, aqui a grade é diferente em relação àquela versão que a gente acompanhou em 2018 no salão. Eu acredito que ficou com um visual mais Ford, isso daí é bem interessante. Aqui a gente tem a presença de uma câmera que não tem um design tão harmônico na integração com a grade, fica um pouquinho saltada, eu não achei um detalhe bacana. Radar ali também na parte inferior do para-choque, é um modelo que tem muitos itens de segurança, como a gente vai comentar aqui. Quando a gente chega aqui na lateral, também um design muito legal, o carro tem proporções muito interessantes. Ele é maior, por exemplo, do que o seu maior concorrente aí, o Jeep Compass, e o que chama a atenção de muito positivo é esse entre-eixos aqui de 2,71, uma característica que é bem acentuada na China, em que se valoriza muito a questão do espaço para os ocupantes do banco traseiro. O Territory traz esse elemento diferencial aí em relação aos seus principais concorrentes. Olha aí o que ele reflete na prática. Espaço muito bacana aqui para as pernas, eu tenho 1,86, tá muito tranquilo aqui e os bancos da frente estão bem para trás. Então, com certeza, esse é um aspecto muito legal que merece destaque. Aqui a gente vê roda diamantada, muito bonita, só que aqui é um outro pecado na minha visão. Por quê? Nesse modelo Titanium aqui, a gente tem essa roda com 18 polegadas, que visualmente é interessante, mas acaba acarretando aqui o uso de um pneu perfil 50, muito baixo. É claro que esse modelo aqui não tem uma perspectiva de terra, de trilha, de coisas pesadas, é obviamente focado mais no uso urbano, mas isso tem reflexos também, afinal de contas aqui no Brasil as superfícies das ruas são lunares, aí com buracos, valetas, lombadas, isso tudo acaba tendo consequências práticas. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso. Mas o visual do modelo é muito bacana, a gente tem linhas harmônicas muito bem integradas aqui, superfície com curvas bem legais, que transmitem um ar de sofisticação, um ar de modernidade. Realmente é muito bonito o Territory, a gente está com uma cor aqui muito agradável. Lá em cima a gente tem o teto panorâmico, que é outro elemento que traz um nível de requinte, de conforto, uma sensação muito bacana lá no interior. Retrovisores
grandes, ótima visibilidade, e aqui a gente tem essa linha de cintura que acaba marcando bem o carro em toda a sua trajetória na lateral. Eu apenas não gosto muito do desenho aqui posterior à porta traseira. Esse elemento aqui acaba tendo um canto vivo ali que não é muito harmônico em relação aos demais aspectos do carro. Aquela integração com a janelinha ali lembra um pouquinho de Peugeot 3008, mas não é nada que comprometa. Aqui a gente tem a presença do paralama aqui avantajado, que também transmite robustez ao modelo e no geral ele acaba contando com um visual muito bacana. E quando a gente vai se aproximando aqui da traseira, a linha aqui final da silhueta acaba lembrando um pouquinho da Evoque tradicional. A gente tem o defletor aqui muito bacana, uma janela pequena que acaba sendo compensada pela câmera 360 graus, depois a gente fala mais a respeito disso. A lanterna muito bem integrada, e aqui é uma outra novidade bastante interessante do modelo, porque a lanterna no facelift manteve o seu formato, mas a disposição das luzes mudou. Agora está muito mais bonita, de bom gosto. Olha só esse LED aceso aqui, como fica legal o visual do carro. O símbolo Territory, letras espaçadas, transmite uma sensação muito legal. Então todos os elementos de curva aqui acabam se encontrando de uma forma bacana. A gente tem a parte inferior ali prateada do modelo, e esse porta-malas aqui oferece 420 litros. É algo que está dentro aí do segmento, não é dos maiores, não é efetivamente tão gigantesco assim, considerando a perspectiva familiar do carro. Para mim está no limite mínimo. A gente olhando aqui vê Ford, vê EcoBoost, a gente está falando aqui de um motor 4 cilindros, 1.5 turbo, que gera aqui no Brasil com injeção direta, hein? 150 cavalos e um torque na região dos 22,9 quilos. Isso tudo é interessante, só que é importante lembrar que ele tem um ciclo diferente, é o ciclo Miller. É um motor pensado mais em eficiência energética. A maioria dos carros segue o ciclo Otto padrão. Quando a gente fala dessa questão do ciclo Miller, a faixa de torque já acaba chegando no seu auge na faixa das 1.500 rotações e ficando no mesmo patamar até 4.000. Isso daí acaba fazendo com que ele tenha respostas bem interessantes, mas só que a curva de aproveitamento da potência é uma curva bem longa, então lá em rotações mais elevadas só que se chega aos 150 cavalos declarados para esse motor aqui do Territory. A gente vai ter um consumo dele de 9,2 na cidade e 10 na estrada. Também não são números muito entusiasmantes, mas é um carro que tem um porte e um peso considerável também. A gente falou de uma série de verdades ocultas lá no começo do vídeo. Esse motor aqui tem origem num projeto da Mitsubishi, um projeto que já vem aí de longa data. Claro que todos os motores que têm uma concepção básica antiga acabam passando por uma série de aperfeiçoamentos ao longo do tempo. Então tá aí mais uma surpresa. Além de tudo que a gente já falou aqui, mais um elemento nessa grande salada: o motor do novo Territory tem base Mitsubishi. Agora a gente vem para dentro finalmente do Territory, para grande surpresa que, afinal de contas, esse interior é muito bacana mesmo. Tanto eu quanto outras pessoas que vieram para cá se surpreenderam. Afinal de contas, a gente tem o uso aqui de diversos materiais, o que transmite um nível de requinte e sofisticação, considerando o padrão desse segmento. Então vamos sair agora aqui para contar as nossas impressões ao volante desse modelo. A gente está aqui só num trechinho bem curtinho de estrada de terra. A gente sabe, né, que a proposta desse veículo aqui é muito mais urbana, muito mais para asfalto, mas é claro, né, quando a gente está falando de SUV, Sport Utility Vehicle, né, veículo utilitário esportivo, embora a gente saiba de todas as tretas nesse nome, mas é importante que você tenha, com um carro como esse, mais alto, uma flexibilidade também de pegar uma estradinha tranquila como essa aqui, para um sítio, pegar uma areia, alguma coisa mais
mas na boa, afinal de contas ele não tem uma capacidade off-road, é 4x2 apenas, então é algo muito na boa. Por enquanto, aqui o que a gente nota é que ele dá conta de passar com tranquilidade, assim, por uma estrada como essa aqui, um pouquinho mais esburacada. O acerto de suspensão é duro, a gente tem a questão ali do perfil do pneu 50, como eu falei no começo do vídeo, o que diminui a capacidade dele de absorver os impactos e, no geral, o carro acaba primando mais por um acerto voltado à estabilidade, que é excelente, mas ó, quando a gente passa em ondulações, eu tô aqui agora na estradinha de terra, mas isso se aplica também no asfalto, em lombadas e valetas, o carro acaba transmitindo muito as imperfeições do solo e a gente sabe que aqui no Brasil a realidade de superfícies lunares nas ruas, nas estradas, aí muitos buracos, lombadas, mas aqui na estradinha de terra ele dá conta, você andando devagarzinho, na boa, sem grandes pretensões, ele oferece algo tranquilo, considerando as características do modelo. Agora vamos sentir uma subida aqui, vamos sentir 1.5, vamos lá. Aqui é interessante, né? Porque vamos entrar já no mérito desse motor. Como eu falei agora há pouco, ele tem a questão do ciclo Miller e aqui no Autovídeos a gente não é especialista em detalhes mecânicos profundos, mas o que a gente vai comentar e explicar melhor para você em outros vídeos em relação às diferenças dos ciclos de motores, aqui no vídeo do Territory, o nosso propósito é trazer as impressões na prática do que isso significa, né? Então a gente tem esse motor que tem uma curva de torque que entra ali nos 1.500, os 22,9 quilos, e isso dá uma agilidade para ele. Inclusive, um aspecto interessante é que quando o carro parte do zero, você pisa ali no acelerador, ele já dá um pulo ali, é bem esperto realmente, mas o lance é que quando se demanda mais potência, ele acaba demorando, a entrega ali da potência acaba ocorrendo num intervalo longo. Vou pegar outra subida aqui para você sentir um pouquinho. Olha como fica meio agudo. A gente vindo aqui, né, nessa subida, acelerando, é importante lembrar que o carro conta com um câmbio CVT com 8 marchas simuladas, né? Então a gente tem esse barulho que, eu falei agudo ali, não é bem agudo, mas fica um som ali que faz um chiado curioso, um pouco diferente daquilo que a gente acaba tendo em outros modelos também. Lembrando que aqui a gente tem uma presença do turbo também, só que realmente há esse atraso na entrega da potência. Inclusive eu rodei também com esse carro aqui na estrada e a impressão que dá é que realmente quando ele vai ganhando velocidade, ele vai se comportando bem. Quando a velocidade fica lá nos níveis mais elevados, acaba havendo um comprometimento em relação a esse aspecto. Então, por exemplo, quando eu estava ali com a ACC a 80 km por hora, na hora de fazer uma ultrapassagem ali, buscar uns 110, 115, 120 por hora, ele acabava ficando, assim, demorando um pouquinho na reação. E, na verdade, estávamos eu e minha esposa, o carro não estava tão carregado assim. Então, agora vamos ver aqui numa reta, vamos ver como ele se comporta aqui, ó. Eu pisei, enche, ó, o barulho CVT característico, né? Isso aqui, ó, vamos encher de novo aqui, ó. 70, subir. Aqui, né, onde a gente está rodando é o que a gente pode fazer, mas quando você estiver numa estrada, se você precisar encarar uma estrada mais sinuosa, inclusive eu subi uma serra e ele teve um comportamento excelente numa serra sinuosa, né? Então você não consegue ter uma velocidade final muito alta, mas você tem ali, né, um nível de inclinação e uma demanda muito grande. Então ali ele se comportou muito bem. Fica mais essa ressalva para velocidades mais superiores. Agora vamos falar um pouquinho desse interior aqui. Eu comecei falando do comportamento dinâmico, mas realmente a gente tem uma ergonomia excelente, banco com ajustes elétricos, a porta aqui com um design muito legal. A gente tem os materiais alusivos à madeira, tanto na porta como no painel.
plásticos de diferentes qualidades aqui. A gente tem o couro claro, a maçaneta prateada, dá um nível muito bacana. Eu acho os comandos aqui dos retrovisores e dos vidros um pouquinho distantes, né? Mas eu sou grande aqui, para mim é tranquilo. Talvez para alguma outra pessoa isso daí possa ser um pouquinho chato, mas nada que comprometa efetivamente, claro. Agora, quando a gente olha aqui no cluster, para mim ele tem uma tela muito bacana aqui, bastante configurável, tudo digital, só que eu acho que os comandos no geral do carro não são tão intuitivos. Depois que você pega o jeito dele, a coisa caminha bem, mas a curva de aprendizado, pelo menos para mim, que sou um cara um pouquinho mais lento em relação a ajustes, tecnologias e tudo mais, pelo menos para mim foi essa impressão. E quando eu olho o cluster nessa configuração padrão que veio aqui da Ford, eu acho um pouquinho poluído demais. Eu acho que se ele tivesse uma pegada um pouquinho mais minimalista, facilitaria a identificação de todas as informações. Aqui, para você mudar os menus, você tem os botões aqui, não é tão intuitivo, mas no aspecto geral, como eu falei, com um pouquinho de paciência você pega o jeito e aí depois a coisa deslancha, fica muito tranquila mesmo. O volante tem uma pegada muito legal, os materiais no geral aqui tem qualidade, a gente tem essa sensação aqui rodando com o modelo. A direção elétrica dele aqui traz uma possibilidade de dirigibilidade muito legal. O carro vem bem na mão, a gente consegue fazer curvas aqui de uma forma muito boa. Agora a gente está aqui na cidade, né, no asfalto, no habitat mais natural dele, e aqui asfalto de boa qualidade. Nessas condições ele roda super bem, os pneus mais largos e perfil baixo acabam trazendo um comportamento dinâmico muito firme, né? Muito ajustadinho, muito na mão. A estabilidade é excelente. Eu falei que eu passei por uma serra com esse carro, curvas sinuosas, carro na mão o tempo todo. Isso daí é muito bacana. Agora algumas ondulações aqui, ó, alguns remendos no asfalto, aí a gente sente mesmo que o carro acaba não privilegiando tanto o conforto. Os bancos são muito interessantes, são muito bacanas, acabam também diminuindo um pouquinho essa sensação, mas no aspecto geral fica realmente muito evidente, né, essas variações, a gente sente ao volante também. Então são pontos que você precisa considerar em relação às condições de uso que você vai encarar, caso você esteja pensando em comprar esse modelo. Como eu já falei aqui nesse vídeo, a gente tem o código dos carros e lá nós temos bônus especiais. E o que acontece? Tem resumos, tem mapas mentais, tem planilha, mas a gente está colocando relatórios lá com os custos, com os impactos financeiros estimados dos veículos que a gente está testando em 4 anos, para você ter uma ideia de quanto a equação financeira total vai fazer diferença na prática no seu bolso ao longo do tempo. A gente sempre fala aqui no Autovídeos que custo-benefício não é apenas questão de preço de compra e averiguação de ficha técnica, é tudo muito mais complexo. E para quem já está inscrito no Código dos Carros, códigodoscarros.com.br é o site, você vai ter acesso a um relatório com os impactos financeiros estimados desse modelo aqui. Olha só que interessante, então garanta a sua vaga lá agora também. Quando a gente pensa aqui nos itens de segurança do modelo, ele tem, claro, controle de tração, estabilidade, são 6 airbags, a gente tem aqui a presença do pacote ADAS de uma forma bem interessante. Nós temos o ACC, piloto automático adaptativo, a gente já fez uma série de vídeos aqui no Autovídeos, sempre falando desse ponto. O comando é satelital, mas basicamente você define a velocidade se houver a entrada de um veículo na frente ou se houver a necessidade de redução, o radar vai proporcionar que a velocidade seja reduzida, saindo aquele obstáculo da frente, ele retoma a velocidade, um item bastante interessante em condições de chuva, de neblina e tudo mais. Ele tem alerta de manutenção em faixa também, não é ativo, como em outros modelos, então ele só vai dar o apito ali, tem assistente de frenagem de emergência e uma série de outros dispositivos interessantes também. E aqui a gente tem a disposição de vários elementos, vários botões nessa parte aqui do console central, que também é muito bonito.
também a gente tem esses botões com design bacana, como a gente falou no nosso vídeo de 2018. Parece piano, também é algo que é relativamente semelhante àquilo que a gente vê no Peugeot 3008. Agora a gente chega num ponto aqui muito interessante, olha só, essa curva fechada, vamos dar uma forçadinha aqui, ó, olha aí, para sentir a estabilidade, ó, 90 graus aqui, 50 por hora, realmente a carroceria firme, não joga, não balança. Nesse aspecto, o acerto de suspensão acaba sendo bastante interessante. E por falar em acerto de suspensão, uma coisa que eu gostaria de comentar que acabou acontecendo comigo aqui durante esse período de testes aqui, rodando com o Territory, pode ser algo isolado, mas vale a consideração para que você também observe posteriormente. Eu senti em alguns momentos, passando por situações de torção de carroceria, então valetas, obstáculos, lombadas, também manobras em baixa velocidade, em garagem de condomínio, por exemplo, eu acabei sentindo alguns estalos, provavelmente vindos tanto da suspensão dianteira como da traseira. No primeiro momento eu tinha achado parecer alguma coisa relacionada a batente de amortecedor, lembrando que a Ford fez acertos para tropicalizá-lo aqui no Brasil, trocando amortecedores, buchas também, só que tem sido intermitente isso daí, realmente algo bastante curioso, mas fica esse registro em relação àquilo que aconteceu no nosso teste. Em relação à tecnologia, conectividade, a gente tem aqui uma central multimídia muito legal, muito bem disposta, 10 polegadas, Android Auto, Apple CarPlay inclusive sem fio, e também possibilidade de carregamento de celular por indução. Esses aspectos aí acabam sendo bastante interessantes. E também o carro conta com câmera 360 graus. Então ali manobras na região dos 20 km por hora para baixo, o carro acaba acionando, aqui você consegue ter a visão panorâmica 360, o que acaba sendo muito interessante aí quando a gente pensa em situações mais desafiadoras, estacionamento, isso é muito legal efetivamente. Agora, o aspecto mais curioso de todos é esse, né? Será que o Ford Territory vai conseguir encarar o Jeep Compass? A gente vai fazer um vídeo específico falando a respeito de toda essa movimentação do mercado para que existam novos concorrentes no segmento dos SUVs médios. A gente tem uma série de modelos já posicionados no mercado, mas os líderes de venda acabam sendo o Compass, que é um grande campeão, e depois lá atrás vem o Tiguan da Volkswagen, depois a própria Volkswagen vai ter o Touareg. Então, na verdade, é uma série de movimentações e a Ford está colocando a sua cartada aqui, que é o Territory, com as características que você está acompanhando nesse vídeo. O que dá para considerar é o seguinte: o Territory chega aqui para brigar com o Tiguan, seja o Comfortline, seja o R-Line. A gente está andando aqui no Titanium, então esse daqui é mais para concorrer com o R-Line. É claro que o R-Line tem uma característica de motor muito diferenciada, também tem o lance dos 7 lugares, o que não está dentro da proposta aqui do Territory. Então a Ford está apostando as suas fichas, mas é importante ressaltar, a gente está falando aqui de um modelo que custa R$188 mil na Titanium. Para mim é um preço que está bem acima do que eu esperava, afinal de contas existe a necessidade da Ford ressuscitar no mercado, se reposicionar, ampliar sua gama a partir do momento que vários modelos deixaram de ser produzidos, né, como Fusion, Focus, Fiesta, e agora também existe a pressão dos concessionários. A Ford passou também por uma redução do número de revendas no Brasil e fica essa dúvida efetiva, né? Então o Territory chegando agora acaba tendo esse aspecto de que em duas versões, a gente está na Titanium, vai ter a SL também, mas é complicado encarar toda a força de mercado que já se estabeleceu em relação ao Compass. Eu vou aguardar para ver, quero saber o seu comentário. O Territory acaba trazendo muitos elementos aqui, né, de segurança, de conforto, de tecnologias, mas é um preço realmente
salgado. Uma marca como a Ford, que no momento tem o EcoSport apenas como um SUV compacto lá, tem um intervalo muito grande aí, né? Se a gente pegar a versão Storm, né, do EcoSport, que inacreditavelmente está chegando quase perto dos R$110 mil, aí o intervalo lá para a SL, que vai custar na faixa dos 168 mil, e principalmente para essa daqui, 188 mil, é extremamente considerável. Então eu acredito que a Ford ainda vai ter que caminhar fortemente aí para buscar mais opções, né? A gente tem a possibilidade da chegada do Escape híbrido para brigar também com o Jeep Compass híbrido que vai vir lá na frente, e também depois a família Bronco, que vai disputar mais com os Compass 4x4, as versões mais top, diesel. Então vamos acompanhar isso tudo, tem vídeo no canal falando mais em profundidade a respeito especificamente desse tema. E a gente está falando desses valores, desses preços, né? Carro aqui no Brasil, a gente estava falando também no começo do vídeo a respeito, né, de como custam caro e como é importante você também garantir, preservar o seu patrimônio, ter a consciência tranquila aí na hora de circular e ter a paz de espírito sabendo que você está resguardado por um seguro de qualidade. E como você faz isso? Conversa com os nossos parceiros da Exponencial Seguros. Lá você tem acesso às melhores companhias do mercado, as empresas de primeira linha. Você faz a sua cotação de uma forma bastante tranquila, é só preencher o formulário lá rapidamente e você vai ter o atendimento humanizado da Exponencial para ajudar você a encontrar a melhor solução dentro das melhores opções de companhias de seguro, de acordo com o seu perfil. Então acessa lá, exponencialseguros.com.br. Como a gente fala aqui no AutoVídeos e principalmente em profundidade lá no código, é sempre importante ter em mente todo o conjunto de características de um carro, principalmente quando a gente está falando de um lançamento sem precedentes aqui no mercado. No começo do vídeo, você entendeu todas as questões envolvendo a história do projeto. Então, esse é um carro que chega com características muito diferentes do nosso mercado e vai ser importante acompanhar o histórico dele também, considerando esse ponto, né, de que ele é fabricado na China, é um projeto chinês, vem com um motor que é novidade no Brasil. Então a gente está falando aqui, né, de uma primeira fornada e é sempre importante ter cautela em relação a tudo aquilo que você precisa pesquisar para fazer a sua compra, acompanhando tudo que nós no AutoVídeos iluminamos para você ter clareza aí na hora de buscar o seu melhor negócio. E agora o ponto é o seguinte, eu quero ouvir os seus comentários aí em relação a essa chegada do Territory. Tá bonito, tá bacana, o que você gostou, o que você acha que poderia ser melhor, acha que o preço tá justo, tá dentro, vai conseguir disputar aí, vai permitir que a Ford consiga se recuperar no mercado? Afinal de contas, ela que era sempre uma das 4 grandes, acabou ficando para trás mais recentemente. A gente torce para que ela, assim como outras empresas, se recuperem, tragam mais opções. Afinal de contas, concorrência é sempre bem-vinda para todos nós, consumidores. Afinal de contas, todos nós estamos no mesmo barco aqui no Brasil. Então, é isso aí, o AutoVídeos mostrando para você novidade, lançamento, contando aquilo que ninguém com certeza fala para você, sempre procurando trazer o melhor conteúdo para você sobre o mundo dos carros, dos caminhões, dos SUVs, das picapes, dos ônibus. Novidade como essa daqui e também muitas curiosidades e verdades ocultas, como você soube nesse vídeo e vai saber muito mais nos próximos. Para isso, deixa o seu like para esse vídeo poder caminhar de uma forma bacana aqui no YouTube. Se inscreva, ative as notificações para você ver outros vídeos sobre o Territory também, sobre outros pontos. E mais do que isso, acompanhe a gente em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, tem os stories lá com respostas muito legais todos os dias para você ficar por dentro daquilo que só o AutoVídeos conta pra você. Então valeu demais pela atenção, obrigado e um grande abraço!